Oi, gente, tudo bem? Então, essa é a segunda parte da aula 6 sobre lei de Gauss, tá? Lembrando que eu não estou falando especificamente ainda da lei de Gauss em si, a gente está na parte de cálculo do fluxo elétrico. Então, na aula passada eu mostrei a definição do que era fluxo elétrico. Nessa aula agora a gente vai resolver um problema bem interessante que é do Halliday, tá? Que é calcular o fluxo elétrico em uma superfície em forma de cubo. Então, o problema se baseia nesse daqui, ó. Você tem uma superfície em forma de cubo, como essa daqui da figura, e existe um campo não uniforme, dado por 3xi mais 4j, e ele quer saber qual o fluxo total em todas as faces do cubo. Percebam, gente, que esse cubo está colocado aí de tal forma que a face esquerda dele está na coordenada x igual a 1 e a face direita na coordenada x igual a 3. E a gente já espera, como esse campo não é uniforme, olha aqui, ó, que esse campo, como tem uma coordenada x aqui, uma variável x, dependendo do valor de x, ele vai ter um valor diferente. Então, a gente já sabe que esse campo é não uniforme, né, diferentemente daquele exemplo da aula passada do cilindro. E se ele é não uniforme, não esperem que o campo total, o fluxo total, dê zero, porque não vai dar, tá? Ele só dá zero numa superfície fechada quando o campo é uniforme, porque todas as linhas de campo que entram saem na mesma intensidade. Não é o caso aqui. E aí, eu coloquei uma figura aqui, em sequência, que ela mostra como é que são os vetores dA, né, aqueles vetores normais, as faces saindo das faces, em cada uma das faces do cubo. Percebam que eu tenho aqui, ó, face frontal ele está saindo, a face traseira ele está entrando em Z, a face direita ele está indo para X, a esquerda para menos X, para cima mais Y e para baixo menos Y. Como isso aqui está em coordenada em notação de vetor unitário, é interessante a gente também resolver esse problema usando a notação de vetores unitários, tá? Então, vamos partir para a próxima etapa, que é a gente fazer junto, passo a passo aí. Então, começando com a face esquerda, tá? Se vocês repararem, a face esquerda, o vetor dA, que é o vetor normal, a superfície, ele está apontando para a esquerda. Ou seja, ele tem uma coordenada em x, mas apontando para o sentido negativo de x. Como é que eu escrevo isso em termos de vetores unitários? Uma maneira é fazer isso aqui, ó, dizer que dA é igual a menos dAi. Quando eu coloco menos dAi, eu estou dizendo que ele está na direção de x, mas contrário ao sentido positivo de x. Então, o fluxo na face esquerda, vou chamar aqui de ESC, vai dar integral de E escalar dA, a gente já conhece essa expressão aqui, né, que é a geral. Eu posso ou não usar aquele termo integral de superfície, nesse caso eu só estou fazendo de uma face, então não preciso me atentar a esse detalhe, tá? Então, expandindo aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar integral e vou escrever a função do campo elétrico que foi dada no problema, que é 3xi mais 4j, agora escalar, menos dA, então menos aqui, i. Resolvendo essa integral, né, eu vou agrupar os termos i com i e j com j, fazer o equivalente a isso aqui, ó. Né? Então vamos lá. Isso aqui vai ficar integral de, vou abrir um colchetes aqui para ficar mais organizado, e aqui um parênteses. Então, 3xi vezes menos dai, fecha parênteses, mais, parênteses, 4j vezes menos dai. Isso aqui é um produto escalar, gente, né? Tem um cosseno lá na história. Quem lembra lá das aulas de geometria analítica deve lembrar
que quando você tem um produto escalar, as componentes, toda vez que os vetores na direção J vezes I, ou J vezes K, ou I vezes K, são multiplicados, esse produto dá zero, né? Porque essas componentes são ortogonais, essa e essa, né? Então, elas se cancelam nesse produto escalar aqui, que esse pontinho aqui é o produto escalar. Então, esse produto JI dá zero. Só sobra o termo aqui, que vai dar I vezes I. Só que I vezes I dá 1. Então, o meu fluxo, vou apagar aqui, deixa eu só voltar aqui para a figura para esclarecer uma coisa. Ó, voltando para a figura aqui, deixa eu colocar ela na imagem aqui. Vejam que na minha função de campo elétrico, que é essa função aqui, que eu vou colocar de azul, o que está dizendo é que o campo elétrico na direção Y, que é a direção J, ele é constante, ele não varia, ele vale sempre 4, mas na direção X ele varia, ele depende de X. E na direção Z não existe componente, tá? Então, quando eu for resolver agora o fluxo φ na face direita não, desculpa, esquerda, estou me antecipando aí para a próxima parte. Na face esquerda, vai dar integral de 3x, vou puxar o menos do dA para frente, dA, né? Porque o produto I vezes I ali dá 1. Quem é esse x? É a componente x, é o valor de x dessa face. Se você olhar aqui, eu vou pintar até de verde, essa face aqui todinha, ó, dessa figura, desse cubo, essa face inteira, gente, ela tem a mesma coordenada x, ó, ela está montada na coordenada x igual a 1. Então, a gente vai jogar 1 no lugar de x aqui. Eu posso tirar da integral, porque é constante, vai dar menos 3 integral de dA. Integral de dA é muito fácil de resolver, dá A. Isso vai dar menos 3A. Que A é esse? É a área. Esse dA tem a ver com a área, a gente já discutiu isso também. E que área é essa? É a área da face do cubo, é a área que eu estou medindo o fluxo elétrico, né? Essa área que eu pintei de verde. Esse cubo aqui, se vocês notarem, ó, a aresta dele vai de 1 para 2, ou seja, ele tem uma aresta de 2 metros. Quando eu for fazer a área vai dar 2 vezes 2, que dá 4 metros quadrados. Então, quando eu fizer aqui, vai ficar menos 3 vezes 4, que dá menos 12 unidade de fluxo, Newton, metro quadrado por coulomb. Ou seja, o fluxo na face esquerda é negativo, tem sentido, porque o campo está para a direita lá na figura, aqui, ó, e eu estou medindo o fluxo numa área saindo dessa face. Tem sentido ele dar negativo, ele dá negativo e dá 12. Na face direita, pessoal, aí eu já coloquei aqui o vetor dA apontando aqui para fora, né, nessa face direita, que é esse vetor aqui, ó. Vejam que ele está no sentido positivo, deixa o x. Então, usando aquela mesma lógica que eu fiz na questão anterior, na face anterior, desculpa, o meu dA aqui, em termos de vetores unitários, vai dar algo do tipo assim, ó. dA I. Positivo dessa vez, porque ele está apontando para o sentido positivo, tá? Então, quando eu fizer lá o fluxo na face direita, aqui vai dar integral, já vou botar lá a função, tá? 3xi mais 4j. Escalar dAI. Já vou fazer direto, tá, pessoal? Que eu já expliquei para vocês. Vocês já sabem que essa parte aqui vai dar 0, né? Então, só vai sobrar a parte que é I com I. Então, resolvendo aí já rapidamente, o que vai acontecer é que isso vai dar integral de 3x dA, tá? Bom, quanto vale o x agora? Vejam que a face direita, ela está montada na coordenada x igual a 3. Então, esse x agora não é mais 1.
justamente porque esse campo não é constante em x, né? Então, como ele vale 3, isso aqui vai dar 9, então isso aqui dá 9, integral de dA, que é 9 vezes A, só que o A a gente já sabe que é 4, dá 9 vezes 4, que vai dar 36 Newton metro quadrado por coulomb, tá? Vejam que coisa interessante. Deixa eu apagar, que ficou muito feio esse coulomb aqui, não foi? Vejam que coisa interessante. Vocês podiam perguntar, ué, esse fluxo que entra não deveria ser igual ao fluxo que sai, né? Quer dizer, se ele entrou e era menos 12 na face esquerda, ele não era para ser mais 12 na face direita? Só, pessoal, se esse campo fosse uniforme. Esse campo não é uniforme na direção x. Veja que a função dele, aqui, ó, deixa eu colocar uma tinta bem, eu vou destacar aqui com esse marca-texto. Se vocês notarem aqui, ó, esse campo, essa função que define esse campo que eu estou pintando aqui, ela diz duas coisas interessantes. Ela diz, primeiro, que em x o campo varia, não é uniforme. E em y ele é uniforme. Então, se em x ele não é uniforme, eu estou medindo justamente o fluxo em duas faces que estão montadas no eixo x, né, que é a face esquerda e direita, tem todo sentido esses fluxos não darem iguais. Então, por isso que eles deram diferente, tá? O fluxo líquido aí não é zero. Ele seria zero se esse campo fosse uniforme. E na face superior, está aqui o vetor dA na face superior. Ele aponta para fora, para cima, no caso, né? E esse cara aqui, ó. Então, se vocês olharem, ele está apontando para o sentido positivo do eixo Y. Como é que eu digo isso? Eu digo isso usando aquela notação lá de vetores unitários, né? O dA agora vai ser o meu dA. Qual é o vetor unitário da direção Y? O J. Positivo porque ele está para cima. Então, o meu fluxo na face superior, sup, vai dar integral, lá vai minha função de novo, vocês já devem ter memorizado, 3xi mais 4j vezes dAj agora. Organizando os termos aí, o produto escalar, eu vou ter algo aqui, ó, do tipo 3xi vezes dAj, escalar j, dAj, mais 4j, escalar dAj. Não vou mais entrar nesse detalhe, mas rapidamente vocês já sabem que o produto I com J dá zero. Então, continuando aí, ó, vou puxar isso aqui para cima um pouco. O meu fluxo φ na face superior vai dar integral de 4 dA, né? Porque J vezes J, J escalar J, né? Produto escalar J dá 1. Então, isso aqui vai dar 4 vezes A, e a gente sabe que o A vale 4. Então, isso aqui vai dar 16 Newton metro quadrado por coulomb. Agora vem a questão. Será que o fluxo nessa face de cima ele vai se cancelar com o fluxo na face de baixo, já que na componente na direção Y aqui, ó, ele é constante, ou seja, será que a quantidade de linhas de campo elétrico que entra numa face, né, entra por baixo, né, e sai pela de cima, já que ela está positiva, será que é igual? É, né? A gente já sabe onde fazer que é. Vamos ver isso agora? E na face inferior?
Na face inferior, percebam que o vetor dA é esse daqui que eu coloquei. Ó. Ele está apontando para o sentido negativo dy. Né? Então, mais uma vez, usando a mesma lógica aí, a gente escreve que dA, em termos de vetores unitários, é igual a menos dAj. Mais uma vez, agora o fluxo na face inferior, inf, vai dar integral, eu vou abrir lá minha função, ó, 3xi mais 4j escalar menos dAj. Gente, para esse vídeo não ficar muito longo, né? Prestem atenção agora que eu tenho exatamente, assim, eu tenho uma coisa muito similar ao que eu tinha na face superior. Quando eu fizer esse escalar aqui, I com J, eles vão desaparecer, só vai sobrar aqui esse produto J com J. Só que eu tenho esse menos aqui que eu não tinha antes, né? Então vai dar menos 4dA, menos 4A, que vai dar menos 4 vezes 4, ou seja, menos 16 newtons metro quadrado por coulomb. Exatamente o que a gente tinha discutido agora. Esse fluxo da face de baixo e de cima, eles se cancelam, porque na direção Y esse campo ele é uniforme. Como ele é uniforme, esse fluxo líquido nessa direção dá zero, porque todas as linhas de campo que entram na parte de baixo, por isso que o fluxo é negativo, que está contrário ao vetor dA, sai na parte de cima. Na face frontal, pessoal, se vocês notarem, o vetor dA, normal à área, que é esse daqui, ó, ele está apontando a direção positiva do eixo Z. Quando a gente for usar lá a notação de vetor unitário, dA vai ser igual a dA. Qual é o nome do vetorzinho unitário que a gente usa para a direção Z? É o K, né? Então vai ser mais dAk. Vamos lá fazer o fluxo, só para vocês verem o que vai acontecer. O fluxo na face frontal, vou chamar só de F, vai dar integral, vou colocar logo lá a função. 3xi mais 4j vezes dAk. Vetores IJK, né? Vetores unitários. Reparem que quando eu for distribuir esse produto aqui, esse termo I vai multiplicar com o termo K. E esse termo J também vai multiplicar com o termo K. Entretanto, pessoal, ambos são perpendiculares, ortogonais, formam 90 graus. O que significa isso? Significa dizer que esse produto escalar IK e JK vai dar zero. Portanto, o fluxo na face frontal é zero. Usando a mesma lógica, na face traseira também ia dar zero, porque a única coisa que ia mudar é que aqui, ó, eu teria um vetor unitário para dentro de Z, seria menos dAk, mas o produto também daria zero. Como é que a gente interpreta isso fisicamente? Olha para a função, vou escrever a função aqui mais uma vez. Ó. E, que é o campo elétrico, é dado por 3xi mais 4j. O que essa função está me dizendo? Está me dizendo que eu tenho um campo elétrico na direção I e na direção J, mas não tenho na direção Z. Eu tenho o campo elétrico na direção X, que é a direção de I, na direção Y, que é a direção de J, mas não tenho na direção Z. É como se esse cubo aqui, ó, estivesse sendo atravessado por um campo aqui, ó, assim, né? Como está lá na figura, ó, na direção XY, mas não na direção Z, ou seja, ele não está nem entrando nem saindo. Eu sei que é difícil ver isso, né? Quando a gente fala em figuras tridimensionais, mas se você pensar então na função, talvez fique mais fácil. Não existe componente Z. Se não existe componente Z, não vai haver fluxo nenhum, porque não vai haver nenhuma linha de campo cortando nenhuma face que esteja
na direção Z. Essa é a interpretação. E agora o próximo passo? O próximo passo é calcular o fluxo total, né? Então, quem é que vai ser o fluxo total lá? O fluxo total vai ser o somatório de todos os fluxos que nós calculamos, né? Quem memorizou quanto é que deu o fluxo lá na face esquerda, né? Deu negativo, menos 12, lembram? Então vai dar menos 12. Quem lembra quanto deu o fluxo na face direita? Deu positivo, né? Deu quanto? 9 vezes 4, 36, lembra? Quanto deu o fluxo na face inferior, na face superior, aliás, foi o primeiro que nós fizemos. Deu 16. E quanto deu o fluxo na face inferior? Menos 16. A gente já sabe que esse fluxo líquido nas duas faces ali dá zero, né? Então, esse fluxo total, de forma bem simples, vai dar menos 12 mais 36, ou seja, 24 Newton metro quadrado por coulomb. Conselho, se o conselho prestasse, não era de graça, né? Brincadeira. Meu conselho, refaçam esse problema em casa 1, 2, 3 vezes, linha por linha. Se não entender, não lembrar, volta aqui no vídeo e vê como é que faz. Porque, como eu falei aí na aula anterior, essa é a parte do lado esquerdo lá da lei de Gauss, que é a parte do fluxo, que é a parte que normalmente pode dar mais complicação, pessoal. Então, façam quantas vezes for necessário, tá? E aí, para partir para a próxima aula, que é justamente aplicar a lei de Gauss em algumas situações de simetria para calcular o campo elétrico para essas situações de simetria, tá bom? Valeu e até a próxima aula.